Fala, galera do Vascão, bora para mais um vídeo, mais um react aqui do nosso canal. O Vasco goleou o São Paulo, deu aquela respirada, vai para o próximo jogo com um pouco mais de confiança, né? Era um jogo assim que temido. Esse jogo contra o São Paulo, cara, eu já tava colocando aí derrota pro Vasco, né? Mas o futebol é um negócio de louco, né? O Vasco foi lá, goleou e agora precisa continuar somando mais pontos. No final, a gente vai ver aí quem são os adversários do Vasco, os possíveis pontos que o Vasco pode ou não somar, e tem reforço pesadão chegando no Vasco, hein, galera? Tem reforço pesadão, então assista o vídeo até o final, amassa o dedo no like, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e bora pro game! Divulgou os bastidores da goleada contra o São Paulo, com destaque para o brilho dos jovens da base. A gente vai ver o VT e na volta tem drone do mercado do Vasco. Rodolfo. Com muita fé e sob orientações de Felipe Maestro, a base mostrou mais uma vez o porquê a esperança do Vasco para espantar a crise. O jovem estrela foi um dos mais festejados e ganhou ainda o apoio do capitão Verratti, enquanto se emocionava no gramado de São Januário. As imagens dos bastidores da goleada contra o São Paulo mostraram também um time muito unido sob o comando do interino Rafael Paiva. Tem que cobrar entre nós aqui, é esse nível, cara, esse nível. A gente vai sair dessa situação aí. Olha, eu vou falar pra uma bolha aqui, mas o Rafael Paiva do Vasco, ele parece muito com o Chuchu, o massagista do Botafogo. Você conhece ele? Parece mesmo! É igualzinho. Aliás, o Chuchu, que é um grande amigo meu, é um beijo pra ele. Tu tá bem nessa, cara. Não parece, Chuchu? Ô, meu amigo, parece você. E o pai do Chuchu, o seu Edu, assiste a gente todo dia. E um beijo pra ele. Qual o nome do Chuchu? Pra mim é Chuchu. Eu não sei também. Conheci o Chuchu quando eu tinha 13 anos de idade na base do Botafogo, que eu já era doido, que eu ia marechar o Hermes. O Chuchu já trabalhava lá. Um beijo pra ele, grande funcionário do Botafogo. Pedrosa, eu quero novidades do mercado da bola do Vasco da Gama. Tá. Primeiramente, o Vasco acertou aí, tá em vias de finalizar a contratação do Emerson Rodrigues, que é um ponta esquerda, ponta direita, estava no Milionários da Colômbia. É um atleta que, inclusive, enfrentou o Flamengo nessa temporada e é um jogador que tem a característica de velocidade. Jogou lá no Inter Miami junto com o Messi, por exemplo. Não é uma grande contratação, mas o fato é que é uma posição que o Vasco tem carência, que é justamente essa ponta, essa válvula de escape, essa velocidade. Eu acho que é uma contratação válida para a temporada, mesmo que, na minha opinião, não vá resolver tanta coisa. A outra informação, é muito importante a gente frisar, que a gente trouxe essa informação aqui no dia 19 de junho sobre o zagueiro André Ramalho. Fica aí o recado para os coleguinhas que começaram a requentar essa notícia hoje, que é sempre importante, o básico, o ético, é dar os créditos. Então o Vasco da Gama fez uma proposta para o André Ramalho, zagueiro do PSV, 32 anos, um jogador que o Vasco consultou, abriu conversas, porque ele tem contrato até o final de junho, até o final desse mês, né? E a tendência hoje é que o André converse com a família e na próxima semana ele decida a vida dele. A coisa mais próxima de acontecer é ele buscar um novo contrato na Europa, que é onde ele já está adaptado, está acostumado lá a vida inteira. Mas o Vasco ofereceu um salário para ele no patamar que ele ganhava no PSV e sim, é um dos grandes times aí, um dos times fortes na briga por esse zagueiro que pode jogar do lado direito e do lado esquerdo também da zaga, além também de como um volante, que ele tem muita qualidade com as duas pernas. De mercado da bola, por enquanto, essas são as novidades. E diretor de futebol? Vamos lá. Muita gente me pergunta sobre técnico, né? E o Vasco não vai queimar etapas. A tendência é que o Vasco da Gama primeiro contrate um diretor técnico. Inclusive já vem fazendo algumas entrevistas, fez entrevistas nessa semana com 2 possíveis candidatos. O Pedro Martins, que estava lá na diretoria de futebol, também vem fazendo essa transição, vem ajudando nessa transição. Então, antes de contratar um técnico para o time profissional, o Vasco quer fechar com um diretor técnico que possa ajudar também na busca por esse treinador. E agora? Eu quero que você me responda uma coisa. Mas antes, vem aqui, ó, enquete do SBT Esportivo. Quem deve ser o novo treinador do Vasco? Fernando Diniz, Ramon Dias, Cuca, mantém o Rafael Paiva. Dessas opções aqui, eu votaria primeiro no Ramon e segundo na manutenção do Rafael Paiva. O Fernando Diniz,
Eu não sei como ele chegaria aí no mercado no mesmo estado, né? Um clássico aí regional, saindo do Flu. E já trabalhou no Vasco, inclusive, Já. né? Um bom treinador, mas é um treinador que tem um tipo de jogo que precisa de tempo, né? Até se encaixar. E aí eu acho que o Vasco não tem esse tempo. Tempo e qualidade. Gente, Também. vamos parar e analisar. Se a gente for parar e ver o time do Vasco jogar, o elenco Mas eu do não Vasco enxergo jogar... o Vasco desse jeito. Não. Mas eu não enxergo o Vasco se encaixando no estilo de jogo do Fernando Diniz. Se ele acabou de sair do Fluminense porque ele não quis abrir mão do estilo de jogo dele, ou melhor, ele nem tentou fazer isso, por que ele chegaria no Vasco da Gama e mudaria o estilo de jogo dele? E se ele continuasse com o estilo de jogo dele no Vasco da Gama, iria dar certo? Na minha opinião, não. Você imagina o Maicon fazendo aquela saída de bola o tempo todo? Não tem como. E não pode romper, né? Porque isso é isso. uma coisa que você vê que ele não abre mão. Pedrosa, seu voto aí. Eu acho que o Fernando Diniz, o momento não é o ideal para ele. Talvez começando uma temporada com planejamento de futebol, o Pedrinho gosta muito dele, talvez a gente poderia pensar. Mas o momento não é esse. O Ramon Dias, para mim, continuaria sendo a primeira opção. O Cuca, para mim, nem deveria estar nessas opções. Não tem a mínima condição. E o Rafael Paiva, eu também acho que é uma possibilidade. Mas aí você tem que entender o seguinte. A manutenção dele. Acho que é uma possibilidade e isso é o meu achismo, tá? Além também de passar pela cabeça da diretoria do Vasco, eu acho que é uma possibilidade. Mas vale lembrar, vocês vão se lembrar aqui, que em 2022 o Emílio Faro foi efetivado inicialmente como técnico do Vasco. Depois que ele botou Ignaldo, Andrei e Marlon Gomes. E o Vasco foi muito bem naquela partida, porque ele colocou os garotos. Depois de 4, 5 jogos, o Emílio Faro já não prestava, o Emílio Faro já era o técnico do Sub-20, já era o interino. Então, assim, as pessoas que pedem o Rafael Paiva, será que elas vão ter paciência na hora que o Rafael Paiva perder? Porque até agora o Rafael Paiva não conseguiu ter nenhum revés, assim, muito grande. Ele foi muito bem contra o São Paulo, ele deu uma classificação para o Vasco na Copa do Brasil, onde ele também foi importante naquele momento. Mas e aí? O Rafael Paiva, por enquanto, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá ganhando. E na hora da derrota, vocês vão encarar o Rafael Paiva como técnico do Vasco profissional ou vocês vão falar que ele é interino do Sub-20? Então, assim, isso tem que ser pensado. O Vasco da Gama, aí daqui a pouco lá, perde 4, 5 jogos, lá o Pedrinho efetivou o interino, não era pra ter feito isso nunca. Depois todo mundo esquece, né? Ninguém é cobrado pelo que pede. Então, assim, na minha opinião, o Vasco ainda tem que contratar um treinador. E esse treinador, hoje, eu ainda contrataria o Ramon Dias. Falar em Rafael, o treinador interino do Vasco, Rafael Paiva, falou sobre essa nova passagem no comando do time principal. Cadê? Fala galera, ligadíssimo aí no SBT Esportes Rio, aqui é o Rafael Paiva e eu tô muito feliz do meu retorno ao Vasco. Eu tenho certeza que vamos conquistar muitos jogos. E lembrando que domingo, 10 horas da manhã, tem Cariocô, aliás, todos os domingos eu espero vocês lá. Um abraço! Bandeira do Fluminense aqui? Rafael Paiva aí. Não. O meu negócio não foi esse. Esse aqui é nosso querido Rafa, que a gente faz essa piada aqui muitas vezes, né? Nosso apresentador do Cariocô, ao lado da Pri Borges, todo domingo, né? Mas aqui tem uma bandeira do Fluminense. Lucas Pedrosa, o troço não tá combinando, hein? Não tá muito legal lá, muito Rafael bem, Paiva, pra você Rafa. ficar ostentando essa bandeira aí do Fluminense. Muito bem. Ô, Lucas Pedrosa, agora a resposta que eu quero do dia. Só uma, antes disso, dar os créditos pro Carlos Berbet, pra galera do Papo na Colina, que deu a notícia do Emerson Rodrigues. Rival, Maravilha, tá? Isso aí, drone deles, então. Pedrosa, tô vendo um monte de gente falando do Alan. O Alan, que já tem um pré-contrato assinado com o Botafogo há algum tempo, alguns meses, né? A torcida do Botafogo até comemorou muito, foi no início do ano, porque ele é um jogador com muita qualidade. Sim. E essa história de Coutinho, Souza, Alex Teixeira, não tava nem sonhando em acontecer. Verdade. E agora tá acontecendo. E aí tem muita gente falando, gente, vamos correr então agora atrás do Alan, porque ele é desse quarteto aí, das origens do Vasco e tudo mais. E aí a torcida do Botafogo de lá fala, não, mas tem que pagar a multa, uma multa altíssima, né? Sim. Como é que tá essa situação? Porque o Alan e o Botafogo não se pronunciam, eu acho que é uma questão contratual sobre esse assunto. Perfeito. Vamos lembrar que no início do ano, o Alan foi cotado para ser um dos jogadores contratados pelo Vasco, mas naquele momento, a 777 não aprovou o nome do Alan. O Ramon gostaria do Alan, junto com o Coedjar, por exemplo, mas o Alan tem 32 anos, tinha 32 anos na época, e a 777 falou, é um ou outro. E naquele momento, a preferência de avançar na proposta foi com o Coedjar.
porque o Alan de fato não foi procurado pelo Vasco. Quem procurou o Alan foi o Botafogo. Então ele assinou um pré-contrato, não tinha bafafá nenhum, até que no meio dessa temporada, Coutinho, Souza, Alex Teixeira, ele é muito amigo deles. O Alan é muito amigo do Felipe Maestro, que é o diretor do Vasco da Gama. Eles jogaram juntos no Vasco na primeira passagem do Alan, mas o que eu sei hoje, Fernando, é o seguinte: a vontade, esse negócio de... Pô, é óbvio que pesa o fato de você querer jogar com um amigo, o fato de você querer voltar pro Vasco. Mas o Alan nunca quis se indispor com o Botafogo. Em nenhum momento ele fez algum movimento para forçar a quebra de contrato com o Botafogo. Muito pelo contrário. Ele entende que ele firmou um compromisso, que ele tem um nome a zelar e que nesse momento ele só pensaria em ir pro Vasco caso o Vasco tivesse grana para pagar a multa. Mas o que eu sei é que o Alan não pensa em forçar esse movimento por respeito ao Botafogo. Eu já tô seguindo a esposa, ele, já mandei mensagem pra esposa, mas ainda não me conhece. E eu acho isso muito legal, a postura decente dele, tá? É verdade. Se o Vasco tivesse dinheiro pra comprar, normal, tá em contrato, paga lá a multa e leva. Agora, não tendo, forçar é algo que pra mim o Alan tá muito certo em fazer. A gente precisa mencionar isso. Se você for parar e analisar, por contrato, quando você rescinde, você está cumprindo o contrato. Exato. Você não está deixando de cumprir o contrato. Existe uma cláusula ali que se você pagar aquele valor, você rescinde e está livre. Ou seja, ele ia cumprir. A gente poderia até debater se seria uma postura legal dele ou não. Mas ele iria cumprir o contrato. Mas olha só, talvez não ia ser tão ruim, entre aspas, pro Botafogo, que 20 milhões de euros para um jogador... Posso ser sincero? Que nem é seu, né? Se eu fosse o Botafogo, eu ia torcer pro Vasco pagar. Mas, assim, financeiramente falando, não tem como o Vasco se pagar. Se for 20 milhões de euros, o Vasco não paga. Se for 15, o Vasco não paga. Se for 10, o Vasco não paga. Se for um valor aí que até falaram, se eu não me engano foi o Edmundo que falou em live, é 1,5 milhão de dólares, 2 milhões de dólares, aí tem uma possibilidade muito pequena do Vasco pagar. Mas isso é um achismo nosso, esquece. Isso não é tipo, o jogador está esperando pagar a multa. Não, Fernanda, não, Pedrosa trouxe a informação. O Vasco não tem dinheiro para pagar a multa do Alan. O fato é esse. Muito bem, fala em Botafogo. A SAF está falida. É isso aí, galera. Mais negócio fechado no Vasco. 2 jogadores, mais Felipe Coutinho, mais outros 2 que, por incrível que pareça, me fugiu o nome. São um total aí de 5 reforços chegando no Vasco. Vai mudar a cara. A tendência é que mude a cara do Vasco para o meio de temporada, né? A tendência é que dê uma mudança drástica aí no time do Vasco. O Vasco hoje tem 10 pontos em 11 rodadas, menos de 1 ponto por jogo. Isso aqui é algo preocupante. Porque se continuar nessa pegada aqui é 37 pontos. Não, para continuar nessa pegada aqui vai dar aí... São 38 rodadas. Vai dar 35, 34 pontos, vírgula alguma coisinha, né? Não existe 34 pontos, vírgula alguma coisa, mas nessa pegada aí o Vasco faria somente essa pontuação. Precisa agora vencer. Vencer o São Paulo, né? Dá pra vencer o Bahia? Dá, galera. Vencer o São Paulo, mano. Vai lá, monta uma estratégia de jogo. O Vasco, nesse momento, é um time que monta estratégias de jogo pra conseguir encarar aí seus adversários, né? O Vasco tem que montar uma estratégia de jogo pra vencer o Bahia e depois vencer o Botafogo e o Fortaleza. Olha, é um jogo complicado contra o Bahia, um dos postulantes ao título, fora de casa. Espero que o torcedor entenda isso daí, né? O torcedor precisa entender isso. Não é um jogo contra o Bahia. O Bahia é um postulante ao título, né? Hoje tem um timaço. Então o Vasco precisa se perder, né? Mas o Vasco precisa somar pontos. Agora, contra o Botafogo, o Vasco precisa vencer. Precisa vencer também o Fortaleza. São 2 jogos em casa. Caso o Vasco vença esses 2 jogos aí, já seriam 16 pontos. 16 pontos em 11, 12, 13, 14, né? Vamos contar aí nesses 2 jogos que o Vasco não ganhe um e vença 2. Já dá para engolir. Aí vai lá contra o Inter, consegue um empatezinho. Pega o Cuiabá, tem que vencer o Cuiabá, né? Vai contra o Grêmio, um pontozinho, vence o Bragantino, vence o Flu, vai ter que vencer o Criciúma, hein? Aí tem o Atlético Paranaense. Meus amigos, o Campeonato Brasileiro é embaçado, né? É embaçado e jogo que você conta vitória, acaba não saindo vitória.
Se o Vasco tivesse vencido o Cruzeiro, estaria hoje com 12 pontos, mesmo número de pontos do Criciúma. E estaria a 3 pontos da zona maldita, zona de rebaixamento, né? Já estaria respirando com aparelhos, mas já estaria ali em outra salinha, né? Não estaria na mesma sala do Vitória, Corinthians, Grêmio e Fluminense. Fluminense candidatíssimo a rebaixamento, né? Por troca de treinador. Pode ser que o treinador que chegar novo, pelo elenco que o Fluminense tem, faça um estilo de jogo diferente. O Fluminense eu acho que é o único time que, trocando o treinador, consiga se livrar da zona de rebaixamento. Mas a briga do Fluminense vai ser essa daí. Não vai ter como. O Fluminense vai brigar por rebaixamento porque tem 6 pontos, velho. Tem 6 pontos em 11 jogos, né? Não tem pra onde fugir muito, não.